Sejam todos bem-vindos ao portal do aluno do Instituto FATEB. Sou o professor Erlan Charles, tenho formação em teologia, tenho formação em mestrado em psicanálise pela FATEB, estou mestrando em psicanálise. Estou doutorando em psicanálise pela FATEB e mestrando em teologia pela FATEB. Estaremos juntos nesta disciplina bíblica teológica, a angelologia. Aqui embaixo você terá acesso ao seu material didático para acompanhar as aulas, como também estudar o seu conteúdo. Serão duas aulas, aula 01 e a aula 02, juntos nesta disciplina teológica incrível, fascinante, que é a angelologia. De forma introdutória, a expressão angelologia é a junção de duas palavras gregas, de dois termos gregos, angelos, que quer dizer mensageiro, e logia, ou logia, aportuguesadamente falando, que significa estudo, tratado, discurso, doutrina acerca dos anjos. Logo, angelologia é a doutrina, é o tratado, é o estudo acerca dos anjos. Vamos juntos? O nosso conteúdo programático para as nossas duas aulas é estes: categorias de anjos. 2. A origem, natureza e caráter dos anjos. Terceiro, o anjo da face do Senhor. Quem era este anjo? Quarto, missão. Qual a missão dos anjos? Quinto, queda de Lúcifer. E, por fim, a vitória de Jesus. A nossa introdução diz o seguinte: diante do estudo sobre os anjos, convém lembrar que a Bíblia é a fonte que nos dá conhecimento sobre essa doutrina. O Antigo Testamento menciona cerca de 108 vezes, enquanto o Novo Testamento 165 vezes sobre os seres angelicais, sobre os anjos. A doutrina da Bíblia sobre a angelologia, ela é bem clara, ela é bem evidente. Nós vamos ver, por exemplo, quando o apóstolo São Paulo, escrevendo, falando em Atos, lá em Atenas, no capítulo 17, versículo 24, 25, ele diz que Deus é quem dá a vida, a movimentação, como também a respiração. Isto está em Atos, capítulo 17, versículo 25. Então, Deus criou na terra três formas distintas de vida, ou seja, a vida vegetal, a vida animal
e a vida humana. E criou também os anjos com a vida eterna para habitar nos céus. Criou com vida eterna não implica dizer que os anjos são eternos. Em qual sentido? A eternidade, no sentido absoluto, somente a Santíssima Trindade o tem. É um atributo que nós chamamos na teologia de atributo incomunicável, intransferível, absoluto. Somente o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo têm, que é a eternidade, que nunca teve início, nem tampouco terá fim. A eternidade dos anjos é uma eternidade que teve início, mas nunca terá fim. É uma eternidade derivada da eternidade de Deus. Ok, que isto fique bem claro, meus queridos. Primeiro tópico: diferentes categorias. Iremos trabalhar dentro destas duas aulas, que são aulas complexas, profundas, bíblica, teológica. É a luz das sagradas escrituras. É a luz do cânon sagrado. Então, olhando para este tópico primeiro, diferentes categorias, vejamos o que nos diz. A Bíblia revela que existem entre os anjos celestes uma ordem hierárquica, uma relação de subordinação entre as diferenças ali entre eles. Há, sim, diferentes categorias. Então, a doutrina dos anjos, a angelologia, podemos conferir, por exemplo, um texto sagrado que encontra-se na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que menciona essa graduação hierárquica em ordem decrescente. Por exemplo, tronos, dominações, principados e potestades. E o interessante é que Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 21, ela está em ordem crescente: principados, poderes, potestades e domínios. Ainda que haja esta ordem ou crescente ora em um texto, decrescente em outro texto, o que chama-nos a atenção é a questão da categoria, da ordem hierárquica entre os seres angelicais. E isso é a angelologia. Entre as categorias de seres angelicais, temos um grupo que é interessante. É os anciãos, os 24 anciãos. Junto ao trono de Deus, encontramos um grupo de seres angelicais da mais elevada função celestial. Se abrirmos as sagradas escrituras, por exemplo, no último livro, que é o livro de caráter profético, o livro do Apocalipse, o capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça,
coroas de ouro. Então, esses 24 anciãos, dentro do livro do Apocalipse, ele aparece algumas vezes, conforme o capítulo 4, versículo 4, versículo 10, conforme o capítulo 6, versículo 5, 14, capítulo 7, e vou observando que N vezes ele aparece. Os 24 anciãos estão aparecendo na página do livro do Apocalipse, chamado de os 24 anciãos. Deus os encarregou de representarem a igreja de Deus em todos os tempos. Então, a linha bíblica teológica da interpretação é que esses 24 anciãos, 12 representam as 12 tribos do Veterotestamentário, enquanto os 12 representam os 12 apóstolos do Neotestamentário. Então, dentro das categorias de seres angelicais, os 24 anciãos encontram-se entre eles. Falando ainda de categorias e hierarquias, falemos agora sobre os querubins. São também anjos de elevada graduação e chamados de querubins da glória. Quando olhamos para o Pentateuco, no capítulo 1 do primeiro livro, o Bereshit, o livro de Gênesis, quando Adão e Eva, eles transgridem, diz a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo de número 23, a seguinte expressão: e havendo lançado fora o homem, isto é, do Éden, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O que me chama a atenção é que a primeira vez que surge os querubins, que está em Gênesis, capítulo 3. Quando olhamos para o segundo livro do Pentateuco, o Êxodo, no capítulo 25, versículo 19, quando há o trabalhar ali dos imóveis, a tampa da proposição, capítulo de número 25. Observe nas Sagradas Escrituras esta categoria de ser angelical. Capítulo 25, quando há ali a tampa do propiciatório, versículo de número 19 diz: farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com propiciatório farei os querubins nas extremidades dele. Havia um querubim de fronte para o outro, em cima da tampa da arca da aliança. Lá no livro dos Salmos 99, diz que Deus está entronizado entre os querubins. Faz menção deles também no livro do profeta Ezequiel, tanto no capítulo 1 como no capítulo 10, fazendo menção acerca deste ser de elevada graduação, a saber, os querubins. Na página do Novo Testamento, o escritor anônimo aos Hebreus faz menção no capítulo 9 acerca destes querubins, destes seres angelicais,
de alta categoria. Os serafins também são anjos de alta graduação. A Bíblia, as sagradas escrituras, a palavra de Deus faz menção deles uma só vez. Isto podemos conferir no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. É interessante quando o profeta Isaías, ele tem uma visão extraordinária, uma visão metafísica, sobrenatural. Isso está no capítulo 6, versículo de número 2, diz assim: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Kadosh, 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 Yahvé Tsabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, conforme o texto sagrado, a primeira e única vez que faz menção de serafins é o texto de Isaías, capítulo 6, quando Isaías tem esta visão extraordinária. Eles estavam em uma elevada posição. Os querubins em cima da tampa da arca, os serafins acima, ali naquela região, adorando, clamando, em uma posição de adoração. Observe que eles estavam em elevadas e estão em elevadas posições, espiritualmente falando. Os arcanjos. É interessante olharmos para esta categoria de ser angelical, que são os arcanjos. Os arcanjos são anjos chefes, revestidos por Deus de autoridade sobre outros anjos. A etimologia exegética do nome arcanjo é a junção de 2 termos: arqué, que quer dizer líder, chefe, e angelos, quer dizer anjo. Portanto, arcanjo significa líder, chefe de outros anjos. E a Bíblia Sagrada faz menção de 2 nomes de arcanjo. O capítulo de número 10 do profeta Daniel, versículo 13 ao 21, faz alusão ao nome deste arcanjo. Isso está no capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. No Novo Testamento, que é a epístola de Judas, e este Judas não era o Judas Iscariotes, mas sim um irmão de Jesus. Ele também faz menção deste ser angelical que é o Miguel. Isso está registrado em Judas. Judas, ele não tem capítulos, ele tem versículos. O versículo 9 diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo,
e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Observe que o Novo Testamento, o escritor sagrado Judas, faz menção deste ser angelical por nome de Miguel. E, diante do contexto bíblico, nós aprendemos que Miguel tinha uma posição de guerreiro, aquele que batalhava. Outro personagem ou ser angelical, que é um arcanjo, é o Gabriel. Gabriel, no capítulo 8 do profeta Daniel, ele também surge no cenário bíblico. Na história, Daniel escreveu o livro durante o cativeiro babilônico. O capítulo de número 8, versículo 16, está escrito assim: e ouvi uma voz de um homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Quando olhamos para o capítulo 9, versículo 21, Gabriel ele traz uma mensagem ao profeta Daniel. E quando olhamos para o evangelho escrito por São Lucas, conforme o capítulo 1, versículo 26, vamos fazer uma ligação. Há, sim, uma ligação da função deste ser angelical por nome de Gabriel. Diz assim o versículo 26 de Lucas: e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E nós vamos ver no contexto imediato que ele traz a notícia. Logo, Gabriel é um mensageiro propriamente dito. Mensagens específicas enviadas por intermédio dele, dada por Deus. Enquanto Miguel é um arcanjo de guerra, Gabriel é aquele que trazia as mensagens específicas da parte do Senhor. Outra categoria são os anjos. A palavra anjo no Antigo Testamento hebraico é maler. No Novo Testamento grego é a palavra angelos, que quer dizer mensageiro. Quando olhamos para dois textos nas Sagradas Escrituras, o primeiro encontra-se no livro do patriarca Jó, capítulo 25, versículo 3. Porventura, tem número os seus exércitos? Aqui está fazendo menção dois anjos. Os anjos, eles são inúmeros, iremos ver isto. Eles são mensageiros específicos e eles são inúmeros. Vamos ver isto em Mateus 26, 53, quando Jesus fala de legiões. Observe as categorias de seres angelicais. Agora, adentremos no tópico 2, que tratará acerca da origem, natureza e o caráter dos anjos. Primeiro, a origem. Os anjos são seres celestiais criados por Deus desde o princípio, antes da catástrofe que tomou a terra sem forma e vazia. Quando olhamos para Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nós entendemos, à luz do contexto, que houve uma catástrofe, algo aconteceu para que a terra ficasse
informe. Há uma lacuna, teologicamente falando, do versículo 1 para o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. O capítulo 38 do livro de Jó, Jó 38 e 7, Jó ele usa uma expressão que nos chama a atenção quando diz respeito à angelologia. Isso está em Jó 38 e 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Está falando aqui as estrelas da alva juntas. Está falando aqui dos seres angelicais. Eles são criados antes de todas as coisas. Os anjos foram criados antes até mesmo do ser humano. Observe que a Bíblia, conforme Colossenses, capítulo 1, versículo 16, quando o apóstolo Paulo diz assim, nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. A expressão inicial do texto, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, céus aqui está no plural. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, céus está no plural. A expressão Shemaim está falando de céus no plural. E nós estudamos que há três tipos de céus, pelo menos. O céu atmosférico, o céu cósmico e os céus aonde há o próprio Deus, os seres angelicais. Então, neste exato momento, eles foram criados. Antes de ser criado o homem, os seres angelicais já existiam. João, versículo 3 do capítulo 1 diz: sem ele nada do que foi feito se fez. Os anjos foram criados pela palavra de Deus. Salmos 33 e 6 diz que ele mandou e logo foram criados. Isso está no Salmo 142. Quando houve ali, haja luz, ex nihilo, está falando que houve a criação pelo poder de Yahvé. Semelhantemente, os seres angelicais foram criados pela palavra de Deus. Os anjos são chamados de o exército de Deus, conforme o Salmo 33, versículo 6, Salmo 148, versículo 2, faz menção da existência deste exército. O Salmo 33, versículo de número 6, está escrito assim: a tua justiça. Salmo 33, versículo 6. Confira. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Exército aqui está referindo-se aos seres angelicais. Angelicais. Ok? Então, a origem dos seres angelicais é o próprio Deus. Deus quem criou os seres angelicais. Portanto, eles são criaturas. Nós estamos aqui diante da natureza agora, no ponto 2, a natureza dos seres angelicais. A origem e agora a natureza. Eles são espíritos, ou seja, a natureza dos seres angelicais, obviamente, é espiritual.
E temos aqui referências bíblicas para consubstanciar, para corroborar, confirmar as naturezas dos anjos. Hebreus 1:13 diz que eles são espíritos ministradores. Então, eles são chamados de espírito, mostrando que a sua natureza é espiritual. Está escrito assim, o versículo 14: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores? Aqui, espírito é pneuma, espírito. É a primeira natureza. É uma das características da natureza dos anjos. Segundo, eles são assexuados. Eles não reproduzem. E quando olhamos para o evangelho escrito por Lucas, no capítulo 20, versículo 34 ao 36, conta-se ali uma história e o próprio Jesus vai fazer menção acerca desta característica dos seres angelicais. No capítulo 20, versículo 34, é quando ele fala sobre a ressurreição, tratando ali com líderes, como, por exemplo, os saduceus, no versículo 35 e 36. No versículo 36, ele diz assim: porque não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Mas no versículo 35, ele diz assim, a parte B: e a ressurreição dos mortos nem hão de casar, nem ser dados ao casamento. Falando daqueles que já morreram e que lá nos céus hão de se encontrar. Não haverá necessidade de casarem lá em cima, de reprodução, não. Serão como os anjos, a esta similaridade, falando da sua natureza, que é assexuados. Criatura. Quando falamos que Deus criou os anjos, logo nós entendemos que eles são criaturas e não criadores. Eles foram feitos por Deus. O Salmo 148 confirma, atesta esta verdade bíblica. Os anjos são criaturas como o ser humano é, criatura. Eles são imortais. Dissemos que os anjos, eles receberam a eternidade derivada da parte de Deus. Eles não estão sujeitos à morte. Eles não estão sujeitos à morte. É uma eternidade derivada, não absoluta. O ser humano, ele tem alma, e a alma ela é imortal. Quando estudamos a antropologia bíblica, nós olhamos para o ser humano como um ser tricótomo, composto de corpo, alma e espírito. E a alma é a parte imortal do ser humano. E podemos conferir esta verdade, por exemplo, em Lucas, capítulo 20, versículo 35, 36, quando diz assim: porque não podem mais morrer, falando dos anjos aqui, pois são iguais aos anjos, então não podem morrer, são imortais. Numerosos, eles são hostes. O termo hoste, no sentido etimológico, significa exército. Isso podemos olhar conforme o Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 13. E outros textos bíblicos que o aluno de teologia,
A FATEB incentiva, estimula, encoraja você, meu querido, a abrir o leque do seu conhecimento através de pesquisa. O aluno precisa pesquisar, recorrer a recursos, ok? E aqui nós estamos observando que a angelologia é uma doutrina bíblica, é uma doutrina bíblica. E há muitas referências bíblicas que diz respeito à natureza dos seres angelicais. Eles são velozes. Como por eles serem anjos, eles não estão sujeitos ao tempo, ao espaço, às circunstâncias. Os seres humanos estão sujeitos a estas três coisas: a tempo, espaço e circunstâncias. Eles não. Daniel, capítulo 9, versículo 21, fala que ele veio velozmente. Velozmente. Isso está no livro do profeta Daniel. Daniel teve estas visões, experiências incríveis. Isso está no capítulo de número 9, versículo 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, palavras de Daniel, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando. Olha aqui a palavra rapidamente. Rapidamente. Eles não estão sujeitos a tempo, são velozes. Eles são, a natureza dele é pessoal. Tem características pessoais. Isso é interessante, querido. Conforme o segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Segundo Samuel 12 e 20. Você vai observar acerca das características pessoais dos seres que são os anjos. Demos continuidade. Aqui temos mais referências com diz respeito à natureza deles, ok? Caráter. Caráter dos anjos. Eles são obedientes. Isto. Eles são seres criados, são criaturas, todavia são obedientes, submissos à palavra do Senhor. Se conferirmos no Salmo 103, versículo de número 20, vamos analisar esta verdade com a seguinte expressão: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres, olha, que cumpres as suas ordens, obedecendo, submetendo-se à voz da sua palavra. Portanto, os anjos são submissos, obedientes e não desobedientes. Ele faz o que o Senhor manda. Eles fazem o que o Senhor determina. Eles são reverentes. Reverentes. Eles reverenciam ao Senhor. Nós olhamos naquela visão do profeta Isaías, que eles clamavam ali, falando dos serafins, mas usando aqui, com relação aos seres angelicais, que eles clamavam, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando analisamos, por exemplo, aqui temos várias referências bíblicas, e você pode analisar
rever, estudando paulatinamente na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, você pode analisar cada referência bíblica com mais profundidade. A profundidade que estamos tendo aqui é uma profundidade dentro das sagradas escrituras, reconhecendo as nossas limitações, mas com a revelação especial que são as sagradas escrituras, podemos ter acesso a estas verdades. Observe a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, falando de Jesus, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. E de fato, quando Jesus veio ao mundo, tabernaculou-se, tornou-se homem, os seres angelicais vieram reverenciá-lo. Eles são sábios. Isso está no segundo livro de Samuel, em Ezequiel. Vamos ver que eles são sábios. Eles são seres sábios. Eles são mansos. Vamos ver isso em Pedro, Judas. Eles são poderosos. Isso. A onipotência. A onipotência. Ter todo o poder ilimitado e absoluto somente o Senhor. Todavia, eles têm poderes derivados da parte do Senhor. E isso está no Salmo 103, versículo 20, Apocalipse 18:1. Temos aqui, segundo Samuel 24, verso 16. Eles são santos. Várias passagens bíblicas vão mostrar-nos que estes seres angelicais, os anjos, eles são chamados de santos. Marcos capítulo 8, versículo 38, Atos dos Apóstolos 10 e versículo 22, Apocalipse capítulo 14, versículo 10, mostra-nos que o caráter destes seres angelicais é santo. Eles foram criados pelo Deus que é santo. Eles habitam em um lugar que é santo, logo eles são santos. Santo quer dizer separado, para servir, separado do pecado, para servir única e exclusivamente ao Senhor. Observe que há estas características no caráter dos anjos, à luz da Bíblia Sagrada, não de forma sistematizada. A teologia, ela nos leva a olharmos para as Sagradas Escrituras de forma sistematizada, organizada. Os textos, eles estão aleatórios, estão ali, acolá, estão aqui, mas a teologia proporciona ao aluno uma sistematização das Sagradas Escrituras. E isso que é fascinante ao estudarmos teologia. Observem que temos aqui mais referências bíblicas falando sobre o caráter dos anjos. Por exemplo, Marcos 8:32, 8:38, 10 e 22 de Atos, eles são santos. Eles são submissos, como já dissemos, Salmo 103, versículo 21, Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23,
Eles têm autoconsciência. Eles sabem o que estão fazendo. Conforme Lucas 1:19, já dissemos que eles são poderosos. Poderosos no sentido de receberem limites e recebem um poder, porém derivado daquilo que Deus ele permite, pois sabemos que quando Deus, à luz do Antigo Testamento, testou Jó, permitiu que Satanás tocasse em tudo que ele tinha. E foi algo terrível, catástrofes, mostrando-nos que ele tem poder. Tem emoções, Lucas 15:10, eles são celestiais, pelo fato de habitarem numa região celestial, que é algo maravilhoso. Então, conforme Mateus 18:10, e Apocalipse, capítulo 21, versículo 12. Passemos a trabalhar, a meditar, a analisar o capítulo 3, o tópico 3 do nosso conteúdo programático. O anjo da face do Senhor. Quando olhamos para este ser que nós, ao analisarmos as Sagradas Escrituras, só encontraremos nas páginas do Veterotestamentário. Observe que entre os anjos de diferentes graus de grandeza de que o Antigo Testamento nos fala, havia um que se destacava de todos os outros. Ele tinha também um nome diferente, porque era chamado o anjo da sua presença, e não um anjo qualquer. Analisa aqui o verbo, analisa aqui o artigo definido o, e anjo com A maiúsculo, o anjo. Isaías 63, o profeta Isaías, no seu capítulo 63, versículo 9, está escrito assim: em toda a angústia deles, ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Os salvou. Observe que é um ser diferente, diferente. Esse anjo, em dado momento, se chamava a si mesmo Deus. Convém observar que o anjo que bradou a Abraão, depois de ele ter se mostrado disposto a sacrificar Isaque, disse de si mesmo: por mim jurei, diz o Senhor. Analise comigo, à luz das Sagradas Escrituras, dentro da angelologia, que nenhum anjo jamais autodenominou-se, chamou-se a si mesmo de Deus. E quando olhamos no primeiro livro do Pentateuco, da Torá, que é o Gênesis, no capítulo 22, quando Deus manda Abraão matar seu filho Isaque, isso está no capítulo 22, versículo 16. Quando olhamos para o versículo 15, a expressão é enfática. Analise comigo. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Senhor, aqui está
escrito em caixa alta, o tetragrama. Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Observe que este ser aqui, que aparece a Abraão, ele fala, diz o Senhor. Diz o Senhor. Então, está explícito, evidente, está claro que este ser, este anjo aqui, ele é diferente dos demais. Não há como negar isto. Na teologia, existe esta palavra aqui, há muitas palavras técnicas, e uma delas é a teofania. Você pode analisar aqui a etimologia exegética, etimologia no sentido literal, quando vamos a um dicionário da língua portuguesa. Quando falamos de sentido exegética, é quando vamos à raiz do original. Portanto, a palavra teofania é uma junção de dois termos gregos, theos, theos, que denota Deus, e fania, vem de aparecimento. Portanto, teofania era um aparecimento de Deus. Deus, por ser Deus, parece até redundante. Ele tem N maneiras para revelar-se ao ser humano. E no Antigo Testamento havia a teofania. Então, aqui podemos ver o nosso Deus revelando-se ao ser humano de N maneiras. E aqui é chamado na teologia de teofania. Temos aqui algumas referências bíblicas dentro do Antigo Testamento que mostra-nos, que revela-nos de forma explícita a manifestação deste ser. Já dissemos aqui, por exemplo, o capítulo 22 de Gênesis, quando este ser ele aparece a Abraão. E eu desejo reler o versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, por mim mesmo. Analise o texto com um olhar bíblico-teológico. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diz o Senhor. Esta é a primeira passagem que estamos analisando, dentre tantas, que trata acerca da teofania, da manifestação do Senhor. No próprio livro de Bereshit, que é o Gênesis, o capítulo 31, falamos do patriarca Abraão. O capítulo 31 vai trabalhar acerca de Jacó. Há também aqui um momento específico, quando, olhando aqui para o capítulo de número 31, versículo 11, a expressão: e disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó,
E eu disse: eis-me aqui. E vamos analisando o capítulo de número 31 e vamos ver que há também o aparecimento deste ser, tá certo? Observe como é incrível analisarmos a passagem bíblica com relação com relação a este ser. O capítulo 32 é quando Jacó ele passa o val de Jaboque e luta com o anjo. Está escrito assim: e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa